aquele que crê nele há de ter a vida eterna. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será necessário que o Filho do Homem seja levantado, de maneira que todos os que nele crerem, tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, de maneira que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Irmão, irmã, neste caminho que estamos fazendo em direção à Páscoa, já nos encontramos no 4º domingo da Quaresma, praticamente metade do caminho. E este domingo é conhecido como o domingo da alegria, porque é uma antecipação da grande alegria, da plenitude que nós encontramos na Páscoa, que é a ressurreição do Senhor, a vida nova que vem acompanhada com ela. Jesus que é vitorioso sobre o pecado e a morte. Domingo da alegria. Se a Quaresma tem como cor simbólica o roxo, que nos lembra a penitência, hoje a cor roxa dá lugar a esta cor mais suave, rosada, nos lembrando desta alegria de Deus, que é sutil, que é presença harmoniosa, que está no coração daquele que crê, daquele que se deixa iluminar por Deus. Tudo hoje nos fala da misericórdia de Deus, da sua justiça. Deus é verdadeiramente justo porque Ele é misericordioso. Já ouvimos nos últimos domingos as várias alianças que Deus faz com o seu povo. Desde aquela que Ele fez com Moisés, aliás, a primeira delas com Noé e toda a humanidade, depois com Abraão, na semana passada por meio de Moisés com todo o seu povo através dos mandamentos. E hoje nós vemos que na primeira leitura o povo de Israel quebra esta aliança, é infiel. E as consequências vêm. É um povo que deixa de confiar em Deus e começa a colocar a sua confiança nas grandes nações, das potências da época. E assim, esse povo se torna refém de poderosos.
por consequência desta perda do fervor na fé, o templo é destruído pelo inimigo. E parte do povo é deportado para a Babilônia. Em Israel, restam apenas as pessoas mais debilitadas, as pessoas com menor instrução, que nós vamos chamar de o resto de Israel, mas é o povo de Deus amado. A consequência do pecado das pessoas leva à destruição. Pode até parecer um castigo de Deus, quando na verdade é a própria humanidade que acaba atraindo sobre si toda esta desordem, porque antes o seu coração se desordenou, ou seja, se desviou do caminho. Mas Deus não abandonou. Na sua misericórdia, que é infindável, Deus então proporciona ao povo no tempo certo o retorno, a volta para a sua terra. Conversão quer dizer retorno, volta para Deus. Esse é o chamado que Deus nos faz, retornar para Ele. Deus que quer a nossa salvação. E nós vemos no Evangelho de hoje que o próprio Jesus diz que Ele não veio a esse mundo para condená-lo, mas para salvá-lo. O próprio nome Jesus quer dizer Deus salva. Então Deus anseia pela salvação do ser humano. Por isso que Ele dá inúmeras chances, várias oportunidades ao longo desta única vida que nós temos. Esta misericórdia é inesgotável, mas nós precisamos ter a consciência de que não há como abusar da misericórdia de Deus, porque as consequências são inevitáveis. E nesta hora não adianta dizer que a culpa é de Deus, porque nós fazemos as nossas escolhas, e das escolhas sempre vão se desdobrar tantas outras coisas, na nossa vida e também na vida de outras pessoas que estão conosco. Jesus é aquele que é a luz nas trevas da humanidade. E hoje esse evangelho mostra para nós um diálogo entre Nicodemos e o próprio Jesus. Nicodemos, ele admirava o mestre. Ele sentia algo diferente no seu coração quando ele ouvia Jesus. Mas, como Jesus não era bem visto por todos, porque muitos resistiam a ele, muitos não o aceitavam, justamente porque ele também mexia nos corações, e principalmente naqueles mais acomodados que não queriam mudar, que achavam que já estavam com a salvação garantida. Por conta de tudo isso que Jesus gerava nas pessoas, não é? Nicodemos, mesmo admirando o Senhor, ele tem receio de publicamente ser visto com Jesus. Então ele vai à noite, quando as pessoas não podem perceber a sua presença nesse encontro com o mestre. Então Nicodemos ainda está nas trevas de certa forma, embora ele já enxergue a luz em Cristo. E nós vamos ver que Nicodemos hoje vai levar uma grande lição para a sua vida. Tanto é que se nós formos mais adiante, depois da morte de Jesus, nós sabemos que é o próprio Nicodemos que vai então conseguir um túmulo para o Senhor, porque ele era uma pessoa influente na religião e na sociedade. E daí ele já não tem mais medo, depois da morte de Jesus, de se deixar alcançar por Jesus após esse diálogo, de realmente dizer o quanto ele acredita no Senhor. Mas hoje Nicodemos ainda está um tanto receoso, e ele ouve de Jesus que é preciso renascer da água e do Espírito, é preciso nascer de novo, é preciso deixar o homem velho para trás, é preciso deixar-se renovar por Deus. E Jesus
diz tudo isso demonstrando o amor que Ele tem pela humanidade. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que o mundo seja salvo por Ele. Mas Jesus também nos chama à responsabilidade. Ele diz assim, que quem crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, já condenou a si mesmo. Nesta fala, Jesus está mostrando que a nossa atitude é também determinante no julgamento. Na verdade, Ele não quer simplesmente nos julgar, Ele quer nos salvar, mas o julgamento acontecerá a partir das escolhas que nós fizermos. E já começávamos essa missa nos perguntando, nós estamos amando de verdade? Primeiro, a Deus. Nós estamos amando as pessoas ou nós estamos perdendo essas oportunidades, né, de trabalharmos o nosso ser, né, de amadurecermos no amor, né, de nos deixarmos mudar pelo próprio amor que é Deus. E para nos tocar ainda mais profundamente, Jesus hoje vai fazer uma relação com o Novo Testamento e aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento. Isso já vem acontecendo na liturgia da palavra ao longo desses 3 últimos domingos que nós estamos participando da missa, né? Sempre existe uma relação entre o Antigo Testamento, que depois tem como elo, não é, nessa palavra de Deus, o amor de Deus, e que é esclarecido no Novo Testamento em Jesus Cristo. Então vamos lá para o Antigo Testamento. O povo de Deus, quando caminhava no deserto, começou a reclamar. E a própria palavra reclamar quer dizer clamar novamente. Se eles estavam reclamando, eles estavam, na verdade, dizendo das coisas que eles achavam de ruim que haviam acontecido com eles, não é? Porque quando eles estavam lá no Egito, eles eram escravos sim, mas pelo menos eles tinham pães, né? Eles tinham tantas coisas que agora no deserto eles não têm. Então eles começam a sentir saudade da vida velha, mesmo sendo escravos. Isso pode acontecer conosco também. Cristo nos liberta, nos dá mais uma nova chance, e às vezes a gente fica, não é, com saudades de algumas coisas que aconteceram lá atrás, mesmo que muitas delas tenham praticamente nos destruído, não é? E é nesse momento que o povo de Deus, reclamando, atrai sobre si muitas serpentes que agora vão picar muitas dessas pessoas do povo que está a caminho no deserto. O povo então pede a Moisés para que interceda por ele a Deus. E Moisés então ouve de Deus que é preciso, naquela haste que ele utilizava, não é? Aquela mesma que ele abriu o caminho lá no Mar Vermelho, naquela haste era preciso confeccionar uma serpente de bronze, e todo aquele que olhasse para a serpente com fé seria curado. Nossa, mas não era a serpente que havia envenenado aquelas pessoas, e agora há uma imagem de uma serpente? Pois bem, nós bem sabemos que o soro para o veneno da serpente se encontra e é extraído, não é, do próprio veneno dela, é o antídoto. Então aquilo que pode causar a morte, também de certa forma, pode, quando bem usado, não é, no caso aqui do antídoto, gerar a cura, sarar. Ou seja, quando aquele povo olhava para a serpente, se recordava de que foram os pecados dele que atraíram outros males mais. Então, olhar para a serpente era se defrontar com o seu próprio pecado. Mas, acima de tudo, era olhar para
a salvação que Deus agora proporcionava. Parece algo contraditório, mas não é. Porque há situações da nossa vida que parecem de morte, parecem o fim, mas ali pode ser o começo de uma nova vida. Né? Pessoas que às vezes são impactadas por diversas situações da vida, muitas delas provocadas pelas próprias escolhas que essas pessoas fizeram, e depois vem algo novo, né? Uma nova consciência, um novo olhar sobre a vida. E quando se fala também da relação com as pessoas, né? Às vezes há pessoas que se desentendem, que entram em atrito, não é? que entram num conflito, mas quando dispostas a se reconciliar, de verdade, elas conquistam um respeito ainda maior, que agora começa a acontecer entre uma e a outra. Pessoas que às vezes se machucaram, não é? Umas às outras, depois da reconciliação, depois, né, de saírem feridas e se reconciliarem buscando a cura, começaram a ter uma convivência mais harmoniosa, evitando algumas palavras que ferem, evitando algumas atitudes, não é? Isso é ou não é a vida que nasceu depois de uma experiência de morte? Alguém precisou morrer, não é? Para o orgulho, para o egoísmo, para a agressividade, não só física, mas verbal. A morte aconteceu e a vida nova veio. Então, se nós temos aqui no símbolo desta serpente que poderia matar, agora a cura que Deus proporciona, Jesus diz assim: da mesma forma que a serpente foi elevada no deserto, naquela haste, o Filho do Homem, ou seja, Deus humanado, o próprio Jesus, será levantado. E ele está falando do madeiro, de Jesus quando for crucificado, não é? E todo aquele que olhar para ele com fé será salvo. A cruz no tempo de Jesus era sinal de fracasso, era vergonha, era sinal de morte, de condenação. E depois da morte amorosa, do sacrifício de Jesus por nós, da sua entrega sem medida, ela se torna sinal de redenção, de cura, de vida nova. Jesus então assume os pecados da humanidade. Todos aqueles que olharem para Ele, se arrependerem de verdade, terão a vida nova e a salvação. Então Jesus diz que a luz veio ao mundo, muitos preferiram as trevas, mas aquele que se deixa iluminar por Deus, ou seja, aquele que crê em Deus, este é salvo. Meus irmãos, Deus nos dá tantas chances de salvação. A salvação começa desde já, no momento em que nós permitimos que o plano de Deus comece a acontecer na nossa vida, com a liberdade que nós damos a Ele, com as atitudes novas que nós tomamos, com a conversão que vai acontecendo desde já, no caminho. Foi no caminho do deserto que o povo errou, mas foi no caminho também do deserto, antes de chegar à terra prometida, que o povo foi curado. Nós estamos no caminho da quaresma, rumo à Páscoa, e nós queremos também a cura do coração, a cura da nossa mentalidade que precisa ser transformada, não é? A cura dos nossos hábitos que precisam mudar, a cura que vem de Deus. Deus ama tanto a humanidade que Ele é capaz de dar o seu próprio Filho, o sangue derramado que nos purifica. Vamos então com muita responsabilidade abraçar esta oportunidade que Deus nos dá. Esta é a hora da mudança. Esta é a graça que Deus nos dá. Abracemos com fé a Jesus Cristo e nos deixemos abraçar por seu amor. Cresçamos na confiança e sigamos o seu caminho, sabendo que muitas coisas que pareciam o fim para nós, na verdade, em Cristo Jesus, eram apenas o começo, com o amor de Deus que nos guia. Creio em Deus Pai
Todo-Poderoso, Criador